não viva mendigando. Para alguns também pode ser, chega de mendigar. Verso 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a quem? A Deus, por causa de tudo o que Ele o quê? Fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sabe qual que é a verdadeira forma de adorá-lo? É quando você entrega algo vivo. Como assim? Algo que tem valor, algo que é importante. Aquilo que está morto, não serve para nada, eu não tenho dificuldade. Irmãos, aquilo que a gente não tem dificuldade, não deixa de servir a Deus, mas não são grandes ofertas. As grandes ofertas, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de tudo. Tempo, disposição, disponibilidade, visão, posicionamento, comportamento, temperamento, sonhos, projetos, futuro, qualquer coisa, tem valor. É que eu sou assim, é que é meu jeito, é que eu quero, eu sempre quis, eu sempre sonhei. E Deus pede, e Deus manda entregar. É isso que tem valor para Deus. É o sacrifício vivo. Lembra que quando Deus foi pedir um filho a Abraão, Deus foi específico. Pediu quem? Isaac. Deus não pediu um empregado, me dá um servo teu, me dá um animal seu. E nem tampouco pediu Ismael, me dê Ismael. Deus pediu algo que doía na alma de Abraão. E a gente fica achando ruim que Deus manda a gente perdoar, manda a gente mudar, manda a gente dar um passo de fé, ser o primeiro a agir do jeito certo. Não, mas é porque eu não vou dar o braço a torcer, eu não isso, eu não aquilo. Aí eu fico imaginando Deus olhando e falando: e se eu te pedisse um filho? Sacrifício vivo, santo, porque é a Deus que estamos entregando. Cada um de nós aqui já fez entregas maravilhosas a Deus, por isso nós estamos aqui. Eu tinha um futuro pela frente, empresarial e de sonhos, servindo a Deus, não era no mundo. Mas Ele pediu para eu abrir mão de um ótimo salário, de uma condição estável, de tudo, de uma liberdade, para servi-lo por tudo que Ele fez por mim. Quando a gente entende, quando a gente traz à memória tudo que Ele fez pela gente, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil amar o próximo, fica mais fácil ser bíblico do que ser carnal. Quem está entendendo? O verso 2 vai dizer assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para quem? Para vocês. Eu tenho uma reflexão que gravei algum tempo atrás sobre essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Primeiro, ela é boa. Eu não quero fazer aquilo, mas eu sei que é bom eu fazer aquilo, mas eu não quero, mas Deus manda eu fazer. Um exemplo, Deus mandou perdoar alguém que eu não quero perdoar porque a pessoa me fez muito mal, mas o bom é que eu perdoe, para eu receber, para eu acessar perdão também. E a vontade de Deus é boa, e é com muita luta eu falo: tá bom, Deus, eu vou perdoar. Aí eu tiro um fardo de sobre meus ombros, e pensar no perdão já se torna agradável. É a vontade de Deus que eu perdoe, mesmo quando ela era boa, mas eu não queria, mas aquilo me feria, me revoltava, ela era boa, porque Deus é bom e não eu. A medida de juízo não é como eu penso ou o que eu acho, é o que Deus diz. Quem está entendendo aqui? A medida de juízo para gente pensar sobre é bom fazer isso ou não, é bom agir assim ou não, não é como você e eu pensamos, sentimos, mas é o que está escrito na Bíblia e ponto. Quando o jovem rico pergunta para Jesus, chama Jesus de bom mestre, Jesus diz: bom é Deus. Aí é uma mensagem que Jesus não se permite ser chamado de bom, porque Ele não tinha completado a obra ainda. No Gênesis você vai ver Deus dizer: terminou o dia, fez isso e viu que era bom. Tudo que Deus termina, Ele diz que é bom. Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Jesus não tinha terminado o seu propósito aqui na terra. Por isso Ele não se permite ser chamado de bom. Eu serei bom depois que eu for para a cruz, depois que eu cumprir tudo que o Pai determinou para mim. Aquele jovem tinha uma visão, Deus tinha outra, e a de Deus é que é boa. Aí passa para o agradável. O que é o agradável? Aí é o Pedro falando: e nós que largamos tudo para te seguir?
Nós nos agradamos de andar contigo. Aí Jesus diz: olha, não tem ninguém que não tenha deixado pai, mãe, amigo, irmãos, qualquer coisa, bens, por amor de mim e do evangelho, que não venha receber 100 vezes mais aqui e por fim a eternidade. Aí entra no perfeito. O que é o perfeito? É quando além de agradável eu começo a colher frutos da minha escolha ser o que Deus mandou. Eu fiz o que Deus mandou. No primeiro momento aquilo só é bom porque eu sei que Deus mandou, mas para a minha carne não é. Aí a minha carne começa a se converter à palavra, eu comecei a agir na palavra, o Espírito Santo vai trazendo aquela paz e já fica agradável, mas ainda não é perfeito. Por quê? Porque ainda não chegou a colheita. Eu estou aqui para dizer que nós vamos acelerar alguns tempos, alguns ciclos da nossa vida. Esse mês entra a primavera, esse mês vira ciclo, esse mês tem coisa de Deus para ser acelerada. Domingo eu vou falar de bênçãos que precedem o nosso dia. Antes do dia começar, Deus já tem uma bênção para o teu dia, uma bênção para você. O problema é que a gente não entende e a gente começa estragando tudo, amaldiçoando tudo. Mas domingo você vai mudar a mentalidade com a palavra que você vai ouvir. Aí o que a gente vai fazer? Acelerar. Acelerar para quê? Para entrar no agradável. O que é o agradável? Eu fiz o que era bom mesmo que a minha carne não quisesse, e aquilo começou a se tornar agradável para mim, e se tornou perfeito quando a minha obediência a Deus trouxe colheita de frutos maravilhosos e poderosos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério, sobre a minha cidade, sobre a nossa nação. Mas para isso acontecer, nós não podemos imitar a conduta do mundo. E aqui não está falando de usos e costumes, está falando de mentalidade. Como pensamos? Por que agimos? Porque tem gente que tem um comportamento externo, exterior, perfeito, impecável. Mas a Bíblia diz que Deus julga e sonda pensamentos e intenções do coração. Ninguém mais tem acesso a isso. Nem o diabo sabe o que passa nos seus e meus pensamentos e nas intenções do nosso coração. Só Deus. A transformação que Paulo diz que nós cristãos precisamos viver é uma transformação de dentro para fora. O modo de pensar, o modo de viver, o modo de sentir, o modo de agir. Eu escolhi agir assim, não é para agradar todo mundo, é para agradar a Deus, agradar o Espírito de Deus que agora habita em mim. Isso aqui também tem um nome, alguém lembra qual que é o nome disso aqui, dessa mudança de mentalidade, de comportamento? Alguém lembra? Metanoia, que bonita essa palavra. E o que significa metanoia mesmo? Mudança de mentalidade, de pensamento, de postura, de posicionamento. E eu vou além disso. Metanoia também tem a ver com Shemitah. Como assim, pastor? Um dos significados que a gente pode dar, aprofundando e entendendo Shemitah, é metanoia. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui, que agora nós vamos começar. Shemitah, põe para mim, por favor. Qual o significado? Remissão ao juízo. Quem lembra que eu ministrei sobre isso? Remissão ao juízo, dá um glória a Deus aí. Shemitah não é para assustar quem decidiu andar com Deus, mas eu vou dizer, é um perigo para quem decidiu afrontar a Deus, e isso não tem a ver com quem está lá fora apenas. O Shemitah é muito mais perigoso para quem tem conhecimento. Falei nós, eu disse vocês? Eu disse que? Nós, eu e vocês, seremos muito tentados e provocados a sair da linha. Porque nós estamos num período decisivo da nossa vida. Há uma opressão espiritual potencializada, porque nossa postura aqui influencia num ciclo de 7 anos. E eu não quero viver uma colheita de maldição por más escolhas. Alguém aqui quer? Shemitah é remissão, como jubileu é. É remissão para quem ouve a Deus, para quem tendo o conhecimento da palavra se posiciona dizendo: Deus, eu vou perdoar. Alguém lembra que perdão é uma das condições de agradar a Deus em qualquer tempo, mas principalmente no Shemitah? Alguém lembra disso? Perdoar, confiar, descansar, desfrutar. A gente vai falar disso. Mas o Shemitah também tem um peso de juízo.
para quem tem do conhecimento, sabendo qual é a sua postura, seu posicionamento, qual é o seu papel em Deus, você despreza, eu desprezo. Eu sei que Deus me chamou para algo, eu sei que Deus me mandou agir de uma forma, eu sei que a palavra de Deus para mim é essa, mas eu não estou nem aí, e eu justifico em mim mesmo, porque a minha vida, porque o meu vizinho, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque minha esposa, meu marido, meu filho. E na verdade, vou trazer juízo e sentenças pesadas, porque Deus tem que ser uma justificativa maior do que qualquer outra, para eu viver na palavra. Quem concorda, diga amém. Então, Shemitah, a gente pode compreender como remissão ao juízo. O que mais? A gente também pode compreender como metanoia. Por quê? Porque é uma mudança de mentalidade, porque é uma mudança de postura, porque é uma mudança de direção, arrependimento. Eu estava indo para uma direção, me converti, mudei, virei, voltei-me a Deus. E o arrependimento que Deus requer no Shemitah não é o arrependimento apenas de dizer assim: eu prostituía, eu adulterava, eu usava drogas, eu me acabava e agora eu não pratico mais essas coisas. Esse não é o arrependimento completo que Deus espera. Alguém pode pensar: não, pastor, a pessoa largou o pecado. Largar o pecado é se voltar para Deus. Além de abandonar aquele pecado, agora eu me voltei para Deus. Eu estou praticando Romanos 12. Eu estou provando, eu estou vivendo, eu estou desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ao invés do pecado, agora eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu me aproximo dEle, eu me achego a Ele. Como Isaías disse no Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa metanoia, esse significado de Shemitah não é apenas deixar o pecado, mas é se aproximar de Deus. Gente que, eu parei de fazer fofoca, glória a Deus, mas você está buscando mais a Deus? Não, então ainda não está completo. Eu parei de mentir, parei de ver pornografia, parei de alterar, glória a Deus, mas você está buscando mais a Deus? Não, então daqui a pouco você vai cair de novo, e a segunda queda vai ser pior que a primeira, porque a Bíblia diz que quando o espírito mau sai, ele rodeia a terra, e voltando, se ele encontrar aquela casa que ele dominava, que ele governava, vazia, varrida, está limpinha, arrumadinha, adornada, mas vazia, mas o que? Ele entra com 7 piores, e o segundo estado é pior que o primeiro. Como é que eu faço para isso não acontecer nunca na minha vida? Eu me encho de Deus, a minha casa está cheia de Deus, a minha mente está cheia de Deus, o meu coração está cheio de Deus, o meu corpo está cheio de Deus, as minhas finanças estão cheias de Deus, essa igreja está cheia de Deus, o nosso ministério, a nossa cidade, a nossa nação tem que estar cheia de Deus. Senão o segundo cativeiro é pior que o primeiro. Nós já fomos explorados demais. Chega de ver o Brasil explorado. Está na hora do Brasil ser uma bênção. Então, metanoia. Eu não apenas me afasto do pecado, mas eu me aproximo de Deus. O que mais? Vamos lá. Shemitah também significa subir ou descer. No Shemitah, muitos sobem e outros descem. Quem pegou a nossa série de ministrações lá viu, de nações que há anos vêm descendo, porque começaram sua caminhada professando sua fé no Senhor e foram quebrando isso. Gente, isso é tão sério que o México, na véspera de um Shemitah, na véspera do dia, do último dia de Elul, da virada de ciclo, eles decidem liberar o aborto. Aborto é homicídio, gente, de criança, de bebê. Isso é completamente uma afronta a Deus, porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus e não do homem. Pastor, mas aí a polícia não sei o quê. Guerras, segurança é outra história. O que é aquela criança? Mas o México assina num dia. No dia seguinte, que dia que eu falei? O México sofre um terremoto de 7 pontos, 7 graus. 7 é o número de Deus. Abala a estrutura e arrebenta com o país.
Porque afrontaram a Deus. É hora de subir e não de descer. É hora de se posicionar em Deus. Eu falei na outra ministração, quando os Estados Unidos aprovou o aborto, e o que aconteceu? A quebra da bolsa, a crise econômica. Por quê? Quem afronta a palavra de Deus vai colher consequências disso, e isso é perigosíssimo. Gente, hoje não dá, já tem 3 mensagens ministradas aí com dados atualizados, de tempos atuais, do quanto o Shemitah influencia a nossa vida. Por quê? Daqui a pouco eu chego lá. O Shemitah não foi estabelecido para Israel, foi estabelecido por Deus para a humanidade. Já chego lá. Mudança de mentalidade. Subir ou descer. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Eu vou me achegar com humildade. Não vou chegar cheio de mim. Eu sei tudo. Eu sou bom. Eu. Cuidado. Não passe um ciclo sendo abatido, mas passe um ciclo inteiro sendo exaltado por Deus. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente, da poderosa mão de Deus. Eu me humilho, eu me quebranto para Ele, e Ele a seu tempo, no seu ciclo, os exaltará. Eu creio que Deus tem isso para muita gente. Eu estou dentro dessa. Subir ou descer, que mais? Prender ou... Não, bem forte. Prender ou... Shemitah também significa prender ou soltar. Você quer ser preso ou solto? Você quer ser cativo ou livre? Você quer desfrutar da liberdade ou do cativeiro? Então vem comigo em Atos capítulo 3. Vamos lá. Atos 3. Segura que agora nós vamos acelerar isso aqui. Atos 3, verso 1 diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo fazer o quê? Orar, igual teve hoje à tarde aqui. Pastor, ninguém anunciou antes, mas você perguntou também? 7 de setembro, gente, claro que vai ter alguma coisa, uma oração, um clamor, uma busca. Tem oração todo dia, 15 horas e 5 da manhã. Mas num dia como esse, para a gente clamar e orar, quem antecipa governa. Esteja sempre com o coração preparado. Vem alguma coisa ali. Isso aqui tem alguma bênção ali. Tem um mover ali, eu quero. 3 da tarde, foram ao templo orar. Aí diz a Bíblia: um homem aleijado de nascença estava sendo o quê? Carregado. Como talvez esteja a vida de muitos, ou que estão aqui, ou que nos assistem. Aí diz a Bíblia que, não em todas as áreas, mas talvez em uma área você diz: essa área aqui, pastor, eu sou carregado. Minha vida espiritual, sempre os outros orando por mim, eu ainda não me posicionei, eu ainda não estou orando por ninguém assim, eu ainda não disse, não, agora eu estou firme e tal. Alguns é a vida familiar, olha, eu preciso que alguém ajude e tal. A outros é a saúde, outros é a vida financeira, outros é a vida emocional, enfim, ministerial. Sempre isso aqui, alguém dá força aí e tal, faz alguma coisa por mim no ministério, porque eu não consigo e tal. Ele estava sendo carregado, todo dia ele era carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Olha que contradição. O homem está diante de uma porta formosa, mas a vida dele não é bela, não é linda. Talvez esse seja o paradoxo da sua ou da minha vida em alguma área. Mas hoje, Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer: chega de mendigar. Você não vai mais viver mendigando. A porta formosa vai ser um acesso para você, e não mais um sonho apenas. Até aquele dia, pega isso aqui, ó, pega essa palavra. Até aquele dia, a porta formosa era um sonho. Até aquele dia, a porta formosa era um sonho, era um desejo do coração daquele paralítico. Mas naquele dia a história dele mudou, e aquela porta se tornou o acesso do grande testemunho da vida dele. Eu estou aqui para dizer para você
que estão chegando dias em que aquilo que você sonhou e desejou, por você se posicionar diante de Deus, na palavra de Deus, o que era sonho vai ser acesso, o que era desejo vai ser testemunho, e o nome de Jesus vai ser exaltado. Falei que eu vim hoje aqui para profetizar a palavra. Falei alguma coisa fora da palavra, gente? O nome da porta era? Qual o nome? Ele podia entrar? Não podia. Primeiro que ele não conseguia andar. Segundo que ele era considerado imundo. Lá dentro da igreja não podia ele entrar. Mas naquele dia a história dele mudou. Eu estou aqui para dizer que você está entrando num ciclo que a tua história tem que mudar. Acessos que lhe foram negados serão abertos para você em nome de Jesus. Aqueles que são de Deus vão ser abertos em nome de Jesus. Pessoas que fecharam o coração e não querem te ouvir porque sabem que você vai falar a verdade em Cristo, vão dizer para você: pode falar, eu sei que eu estou errado, eu quero ouvir, eu quero uma mudança na minha vida. Gente que talvez a gente nunca imaginou, vai chamar a gente para uma pizza, para uma conversa, e vai dizer: vai, fala tudo, prega essa Bíblia aí que eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais essa vida miserável, eu quero o teu Deus. É isso que a igreja precisa fazer. A porta mais importante, a porta mais formosa é a do céu, é a da salvação. Que adianta andar de carrão aqui na terra e ir para o inferno? Que adianta ter um casamento bacana aqui na terra e ir para o inferno? Que adianta ter status, fama, ministério poderoso e ir para o inferno? Porque estar dentro da igreja não garante ninguém não. Salvação é Cristo que dá. É tempo de nos posicionarmos. A porta formosa não será um sonho para mim, ela será um acesso para mim. Mas alguém pode dizer isso? Diga, abre a tua boca. Diga aí, a porta formosa, qual que é a tua porta formosa? Abre a tua boca, faz a tua oração, vai profetizando, vem comigo, esse culto é profético. Abre a tua boca e diz: aquela porta de emprego, a restauração do meu casamento, a salvação dos meus filhos, a conversão da minha família, a minha cura, a minha prosperidade, o meu ministério, não será apenas um sonho, mas será um acesso para mim. Eu vou glorificar Deus com isso. Alguém mais vai glorificar Deus? Ou essa bênção vai te afastar de Deus? Ixi. Ou essa bênção vai te afastar de Deus? Ou essa bênção vai te afastar de Deus? Porque tem gente que quando é abençoado se afasta. Quando a vida melhora se afasta. Quando o dinheiro chega se afasta. Quando o corpinho fica bonito se afasta. Quando o casamento fica em ordem se afasta. Aí você encontra a pessoa: oh, não, está tudo bem, quando estiver mal eu vou lá de novo. Esse homem viu uma porta. O nome da porta mesmo eu esqueci, como que era? Ele podia ver, mas não podia entrar. Hoje é um dia profético. Aquilo que você viu e não podia entrar, Deus vai começar a abrir para você. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe o quê? O que ele pediu para Pedro e João? Dinheiro. Está errado ele? Não, ele precisa sustentar, ele precisa prover a casa dele, ele precisa comprar comida dele. Verso 4. Pedro e João se voltaram para ele, e Deus está levantando uma igreja que se volta para quem está à porta do templo, a porta formosa. Tem muita gente lá fora que está às portas da conversão, e o que Jesus quer usar é o Pedro e o João aqui de dentro, para se voltar para essas pessoas e dizer: vem comigo que vai dar certo em nome de Jesus. Se voltaram para ele. Olha só, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando. Recebeu o que, igreja? Recebeu o que? Alguma esmola. Põe para mim o próximo tópico, por favor. Uma esmola até o que? Socorre, mas não muda a realidade de ninguém. Imagina que Pedro dá um saco de dinheiro para aquele homem. Ajudaria ele? Ajudaria ele? Sim, é claro, ele precisava comer, ele precisava talvez pagar alguma conta, mas mudava a realidade dele. No dia seguinte, ou na semana seguinte, ou ainda que desse muito dinheiro, no mês seguinte, ele teria que ser trazido para onde? Para a porta formosa. Vou além disso. Se alguém diz para ele: nós vamos te dar uma fortuna, ele podia entrar no templo?
coração dele estava lá dentro do templo. Você vai ver isso na sequência do texto, quem já leu já sabe. O coração dele estava lá dentro, mas o corpo dele não permitia entrar. Tem coisas que o dinheiro vai resolver para a gente, mas tem acessos que só uma manifestação de Deus na nossa vida pode mudar. O dinheiro não vai comprar tudo. Simão, o mágico, quis comprar os dons espirituais. A resposta que ele ouviu foi: seu dinheiro seja para sua perdição. Não se compra dons espirituais, mas até homens pecadores reconhecem o poder de uma palavra, o poder de uma. Balaão recebe o que Balaão recebeu? Dinheiro, para fazer o quê? Amaldiçoar Israel. E o que ele faz? Abençoa, porque Deus se coloca no caminho e diz: esse povo é meu, e ninguém amaldiçoa a quem eu abençoo. Em outras palavras, Deus entra no caminho e diz: se eu faço subir, não há ninguém que tenha poder para fazer descer. Mas se eu disser que vai descer, ninguém levanta também. Então, irmão, é bom estar em Deus, porque Deus quer nos fazer subir. Mas o ímpio, o mundano, sabe o poder da palavra, e ele paga para o Balaão abrir a boca e liberar uma palavra. E você e eu jogamos tanta palavra fora, né? Irmãos, a gente precisa conversar com o ímpio e perguntar algumas coisas para ele. Vocês valorizam tanto a palavra? A gente valoriza, porque a gente sabe que esse negócio dessas palavras de vocês aí. Gente, quase todo mundo conhece uma pessoa que não quer vir para a igreja de jeito nenhum, mas que tem o maior respeito por uma irmãzinha, um irmãozinho de oração. Já ouviram da história do homem que foi encomendar um trabalho? Tem um vídeo, o pastor Luciano Subirá ministra isso na igreja Batista da Lagoinha, muitos anos atrás. E ele foi subindo de nível dentro do ocultismo, e chegou a hora em que falaram para ele: olha, você precisa comprar um corpo assim, 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 e aí você vai fazer o trabalho. Não vou entrar aqui em detalhes porque a coisa é feia e não precisa. Só vou passar aqui o que é importante. Ele paga pelo corpo. Tinha um coveiro que avisava: ó, chegou um desse jeito aí, assim, assim, assim. Quando ele chega no cemitério para fazer o que os demônios mandaram, e ele pagou caríssimo para fazer aquilo, quando ele abre, quem é que se coloca diante dele? O Senhor. E diz para ele: nesse aí você não toca. Como assim? Foi mais ou menos o Balaão. Nesse você não toca, porque esse é meu. Não, mas eu paguei por esse corpo. Eu paguei por essa vida, através do sacrifício do meu filho. Mas está morto, é só um corpo. Mas é meu. Aí me faz lembrar da briga do diabo com Deus pelo corpo de Moisés. E Deus falando: você não vai achar o corpo de Moisés, escondi, e você não vai achar porque é meu. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Resultado, aquele homem que se aprofundava cada vez mais no ocultismo, volta e diz: acabou, não quero mais saber disso aqui, porque naquele dia o diabo deu um tiro no pé. Por quê? Aí o guia lá, que recebia para fazer os trabalhos para ele, disse: mas como assim? Ele falou: olha, eu paguei para a gente conseguir o corpo, paguei para fazer o trabalho, chegou na hora, o Deus dessa aí, depois dessa pessoa estar morta, veio proteger, e esse que eu estou servindo, achando que é poderoso, não pôde fazer nada. Eu estou servindo a pessoa errada. Eu quero servir esse Deus que até depois de morto continua cuidando da gente. É esse Deus que eu sirvo, é nesse Deus que eu creio, é esse o Deus da tua vida, da tua família. Valoriza o poder de uma palavra, meu irmão. Para de jogar a palavra fora, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de todas as palavras ociosas. Abra a tua boca para pronunciar vida, bênção. Não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Então abra a boca para profetizar. Hoje é dia de profetizar. O Brasil é uma bênção. A nossa nação é uma potência nas mãos de Deus. Celeiro de pregadores, celeiro de missionários. Daqui vai surgir grandes avivamentos para a humanidade. Daqui vai ter recurso para a humanidade. Daqui vai ter exemplo e referência para toda a humanidade, em nome de Jesus.
daqui dessa igreja vão se levantar homens e mulheres de Deus cheios do poder, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres avivados que vão testemunhar Cristo onde forem enviados. Daqui vão se levantar homens e mulheres, daqui desse culto, daqui desse salão hoje, ricos e milionários que vão financiar a obra de Deus, porque na quarta noite estão aqui, não estão em qualquer outro lugar, estão buscando em Deus, estão colocando Deus em primeiro lugar. Pronuncie vida. Presta atenção nisso, fica nisso aqui, no espiritual. Não viaja não. Subir ou descer, soltar ou prender. Mudança de mentalidade. Se a gente continuar sendo a mesma pessoa de 10 anos atrás, a gente vai continuar a mesma vida que nos trouxe até aqui. Mas eu sei que Deus tem novos níveis para mim. Mais alguém está nessa? Então abra a mente para aquilo que Deus tem para liberar. Uma esmola até socorre, mas não muda a realidade de ninguém. A realidade precisa ser mudada através do poder de Deus. E o que que muda, pastor? Pedro e João olham para ele e dizem para ele, ó, olha para nós, Pedro fala a primeira coisa. E ele olha esperando receber um dinheiro. Aí Pedro diz, não tenho prata nem ouro. Irmãos, Pedro ali não está dizendo que ele é um miserável, que ele não tinha dinheiro. Presta atenção numa coisa, quem já leu na Bíblia que Deus falou que o povo dele tinha que prestar culto a ele? Diga amém. Quem já leu na Bíblia que Deus mandou o povo, quem é de Deus tem que prestar culto a ele? Diga amém. E aí Deus disse que ninguém poderia comparecer diante dele, como? Como? De mãos vazias. Vocês já leram isso na Bíblia? Algum tempo atrás até a pastora Angélica ministrou isso com muita profundidade, ensinando, explicando. Ok, como é que Pedro e João estão indo para a igreja de mão vazia? Se eles sabem que ninguém pode comparecer diante do Senhor de mãos, como é que eles estão indo de mãos vazias? O que Pedro está dizendo para aquele homem não é que ele não tem dinheiro, é que o que ele tem para aquele homem não é dinheiro, o que ele tem para aquele homem é maior do que dinheiro. Talvez você veja aqui essa noite esperando algo, mas Deus tem algo muito maior e muito melhor do que você imaginava receber. Tem muitos pedidos nossos que a gente vai para Deus e aí Deus diz não. Ah, por quê? Porque Deus não tem poder de fazer aquilo? Tem, mas aquilo não é o melhor de Deus para nós. Pedro entende e diz, olha para nós, o que nós temos para te entregar é o que nós recebemos. Pedro está mais ou menos dizendo assim, ó, eu fui perdoado, eu fui salvo quando estava me afogando, eu fui restaurado, eu achei que não tinha mais jeito e teve. Olha para a minha vida, olha quanta coisa Jesus fez na minha, faz na tua também. Que o mundo olhe para Cristo em nós, que as pessoas ao olhar para nós vejam menos de nós e mais de Jesus, que a nossa família ao olhar para nós veja menos de nós e mais de Jesus, que a nossa vizinhança, igreja, amigos, irmãos, que a nossa nação ao olhar para nós não veja um povo religioso, mas veja um povo cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Até porque, irmãos, o paralítico é considerado um pecador. Olha lá, está debaixo de maldição. E como é que Pedro e João vão parar para dar atenção para a gente assim? Porque eles são livres da religiosidade. O que eles carregam não é a religiosidade dos sacerdotes da época. O que eles carregam é o Evangelho. É o poder de Deus para transformar vidas, pessoas. É isso que Deus espera de nós. Que a gente carregue o Evangelho. E que a gente seja carregado pelo Evangelho. Pedro diz, olha para nós. E ele olha. Verso 6 vai dizer assim, ó. Verso 6. Então, não, espera aí que minha página virou. O que é isso? Pedro, no entanto, diz, não tenho prata nem ouro, mas te dou o que tenho. Por quê? Porque o que ele tinha não era para entregar para aquele homem, era a oferta dele de culto. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que ele diz? Levante-se e ande. Gente, lembra qual que foi o último tópico que a gente leu? Alguém lembra? Uma esmola pode até o quê? Socorrer, mas não muda a realidade de ninguém. Você concorda com isso? Pedro e João não deram dinheiro, porque uma esmola pode até socorrer, mas não muda a realidade. Mas o que muda? Põe para mim. Uma palavra muda.
uma palavra investida de autoridade, uma palavra inspirada por Deus, uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra liberada por Jesus Cristo, uma palavra bíblica, uma palavra profética à luz da Escritura, hoje está mudando a tua vida, porque você acreditou nessa palavra e veio para esse culto. Você está entrando num novo ciclo da tua vida. Nós estamos entrando em um novo tempo da nossa vida. Hoje completam 200 anos da independência brasileira. Jubileu. Jubileu fala de restituição, fala de restauração, fala de perdão, fala de liberdade. É isso que eu profetizo sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Uma palavra muda. Você crê que a tua vida está mudando? Agora não adianta virar e falar, o pastor falou, mas a minha vida continua a mesma. Ô miserável. Aquele homem viu Pedro e João pela primeira vez, provavelmente naquele dia. Quem aqui já me viu mais de uma vez? Aí fala, pastor, é por isso. Se eu tivesse te visto só hoje eu acreditava, mas por te ver eu não acredito mais no Senhor. Então com carinho, procura a igreja que você acredite, no sacerdote, no profeta, porque senão você não vai ser abençoado. A gente vai andar em rota de colisão. Que isso, pastor? Você está mandando alguém embora? De jeito nenhum, irmão. Eu quero que você saia daqui para buscar mais gente só. A única razão que eu quero que você saia dessa igreja é para buscar mais gente e voltar. Amém. Ainda bem que tem uns 4 que vão. 5. Já passou de 15. Aqueles outros 45 que estavam faltando. Falta só mais uns 24. Mas aí até o final do culto eles vêm com a gente. Eu não quero que ninguém saia. Mas eu não quero que você fique iludindo a si mesmo, fingindo viver uma coisa que não está vivendo, porque não crê. Uma palavra muda. Eu preciso acreditar em cada palavra. É bíblico, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para ninguém ser alienado aqui. Se tem uma coisa que a gente faz aqui é ler Bíblia. Se tem uma coisa que a gente encoraja aqui é você ler a Bíblia. Eu não estou falando sobre alienação. Você tem que fazer tudo que eu mando, porque eu... Não. Eu estou dizendo que você e eu precisamos fazer o que está escrito. E se o que está sendo ministrado aqui, não só por mim, mas por toda a nossa equipe, é o que a Bíblia diz, então creia e pratique. Porque isso vai mudar a tua vida. Uma palavra muda. Quem crê nisso? Mas tem mais coisa que muda. Você quer mudança na sua vida? Verso 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e o quê? Fortalecidos. Olha, uma esmola pode até socorrer, mas não muda a realidade de ninguém. Mas uma palavra muda. Muda ou não muda? O que mais que muda? Põe para mim. Uma mão estendida. Muda. Que ao olhar para a terra, Deus veja no Rogério e uma mão estendida de Deus aqui na terra. Que os aleijados, os paralíticos, os endemoniados, os cativos, os pecadores perdidos, ao cruzar o nosso caminho, não encontrem alguém para amaldiçoá-los, julgá-los ou condená-los, mas alguém para dar uma palavra de vida, de esperança e estender a mão, para que eles entrem e sejam salvos pelo mesmo Senhor que nos salvou. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo sobre porta larga, deixa do jeito que está, não. Mas presta atenção que até Jesus, muitas vezes primeiro curava e depois dizia, teus pecados foram perdoados, vai e não peques mais. A mulher pega em adultério não ouviu de Jesus primeiro um sermão. Primeiro que ela recebeu de Jesus foi proteção. Jesus se colocou à frente, mais ou menos assim, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus olhou e falou, cadê os teus acusadores, mulher? Cadê os teus julgadores? Cadê os que olham para o seu pecado, mas não enxergam o próprio pecado? Senhor, ninguém me condenou. Jesus podia. Ele disse, nem eu te condeno. Primeiro eu quero te restaurar, primeiro eu vou te levantar, primeiro eu te apresento a graça de Deus, depois eu te digo, não volta para o pecado porque ele não vale a pena. Eu estou te apresentando uma vida melhor. O Evangelho é assim, a gente apresenta uma vida melhor e depois a gente diz para a pessoa, sai dessa vida ruim. O problema é que às vezes a gente é treinado para fazer o contrário. Essa vida ruim sua, miserável, pecador, vai para o inferno. Apresenta uma vida melhor. Irmãos, eu tinha medo de ir para a igreja por causa de um monte de coisa que eu ia ter que largar, porque não apresentavam para mim uma vida melhor, falando. Mas quando eu vi a mudança na vida do meu pai e da minha mãe, eu falei, tem uma vida melhor aparecendo ali.
E aquela vida melhor começou a chamar a minha atenção. Então quando meu pai foi firme e disse, você vai com a gente para a igreja, uma vida melhor, uma vida de libertação, já estava chamando a minha atenção há algum tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para de tentar empurrar um monte de legalismo em cima dos outros. E começa a mostrar a graça de Deus. Como é bom desfrutar disso. Uma palavra, uma mão estendida. E deixa que ele vai entrar no templo. E lá ele vai adorar. E lá ele vai honrar. E lá ele vai ouvir. E lá ele vai se entregar. O problema é que a gente queima etapas muitas vezes. Calma, olha para quem está do teu lado. A primeira vez que eu te peço isso hoje, fala calma. Respeite o tempo de cada processo. E fique na palavra de Deus. Uma mão estendida, muda ou não muda a vida de alguém, gente? Verso 8 diz assim, ó. De um salto, ele o quê? Se levantou e começou a fazer o quê? A andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou onde? No templo com eles. Presta atenção, Pedro e João não deram uma esmola, deram a ele um novo ciclo de vida. Daqui para frente você trabalha, daqui para frente você é livre, daqui para frente você entra para a igreja, daqui para frente você vai para onde você quiser, daqui para frente você não depende de ninguém, daqui para frente ninguém te carrega, daqui para frente você é um homem digno. Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que nos trouxe hoje aqui, não nos trouxe para nos dar uma esmola, nem para massagear o nosso ego. Ele nos trouxe aqui para dizer, eu tenho um novo ciclo, eu tenho uma nova vida. Se agarra com Jesus, porque tem um novo tempo chegando. Dá uma esmola para um mendigo, o mantém cativo, mendigando todos os dias. Porque ele já sabe que ele vai lá de novo. Irmãos, quando a igreja era na América Brasiliense, teve um rapaz que dormia na porta da igreja, mendigo, e a gente ajudou. E a gente faz trabalho com moradores de rua, pelo amor de Deus. Estamos falando que a gente não precisa ajudar, mas nós estamos falando de mudança de vida. Quem está entendendo? Aquele homem, nós conseguimos encontrar a família dele, uma prima dele. Lembra, Gugu? Lembra bem? Aí, aquele homem até falava, quando vem os caras que querem bagunçar na porta da igreja, eu não deixo não. Ele dormia na frente da igreja, tinha um recuo. Na frente da igreja, coberto, ele dormia ali. E a prima dele veio, feliz da vida, encontrei, foi e colocou ele numa pensão, pagou um mês para ele ficar a pensão, um mês, deu um trato nele, falou, agora você vai arrumar um trabalho, vai ter uma vida digna e tal, e tal, e tal. Gente, não deu uma semana, né, uns 3, 4 dias depois, ele aparece lá de novo, arrastando um monte de coisa, um monte de sacos. O Zé Sandrinho está lembrando, o pastor também lembra. Aí, Augusto chegou e falou, o que é isso aí? Ô, mas sua prima não viu lá o negócio da pensão? Ele falou, não, eu estava lá, mas isso não é vida para mim não. Não, como assim? Uma cama, chuveiro quentinho, banheirinho para ir, tudo bonitinho. Não, mas tá te faltando. Não, se eu ficar lá, aí ele mostrou aquele monte de bugiganga, aquele monte de tralha. Eu não ganho essas coisas. Eu só ganho essas coisas se eu ficar na rua. E voltou para a rua, voltou a mendigar. Porque a razão dele estar mendigando era o conforto da renovação do ciclo. Alguém vem e me dá alguma coisa. Alguém vem e me dá mais uma esmola, mais uma esmola. Tem gente assim dentro da igreja. A pessoa vem e fala, Deus, eu preciso de mais uma bênção. Daqui a pouco vem, Deus, eu preciso de mais uma bênção. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, mudança de mentalidade, Shemitah, hora de ser livre, hora de ser solto, hora de subir, hora de mudar a mentalidade, hora de se aproximar a Deus, é hora de se achegar a Deus, que Ele se achega a você, e tudo que é do Pai é do Filho. Você precisa se aproximar, sentir o cheiro do teu Pai, abraçar o teu Pai, reconhecer, é no colo do meu Pai que eu quero viver, é junto do meu Pai que eu vou crescer. Pedro e João apontam para esse homem uma nova vida. Hoje Rogério aponta para você uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, pastor, o que tem a ver esse homem com Shemitah? Prender e soltar. Esse homem naquele dia foi solto. Esse homem naquele dia subiu. A vida dele mudou por completo. Quando a gente fala de soltar e fala de liberdade, você sabia que foi no ano de Shemitah que se assinou o decreto de liberdade de culto no Brasil? No ano de Shemitah, 1888, por exemplo, nós tivemos a Lei Áurea, 88 para 89, Shemitah.
1889, ainda estava no Shemitah, proclamação da República. Olha as mudanças de nível. Irmãos, algumas coisas eu vou citar aqui, não dá para falar tudo. Outras eu falei nos outros vídeos. 1889, liberdade de culto no Brasil. Até então só os padres podiam rezar missa. Pastores, protestantes, não podiam. O que a gente está fazendo aqui não podia. Mas foi no ano de Shemitah que veio a nossa liberdade em Cristo Jesus. Gente, também num tempo de Shemitah, os irmãos Berg, quem já ouviu falar dos irmãos Berg? Que chegaram em Belém, no Pará. Assembleanos, Daniel Berg, seu irmão, chegaram no Brasil para começar a evangelização na nação. Eles chegaram no Brasil no ano de Shemitah. Gente, a gente teria, meu Deus, tanta coisa para falar, mas eu quero falar uma coisa para vocês que eu preciso. Gênesis 2, olha isso aqui comigo, vem comigo em Gênesis 2, porque ainda tem gente pensando, mas não, Shemitah é uma lei de Deus para Israel e tal. Então em Gênesis 2, já tinha Israel em Gênesis 2, gente? Tinha Israel? Não, tinha não. Vamos lá. Em Gênesis 2, no verso 1, está escrito assim, ó: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, e de quê? O que é? Tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação. E o que diz a Bíblia aí? E o que? Descansou de todo o seu. Mas Deus cansa. Isaías vai dizer, não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Porque se ele se cansar, ele não é Deus. Se ele se cansar, ele não é Deus, ele é humano, é homem. Mas por que Deus descansou? Para ensinar. Olha o verso 3, o que diz? Deus, o que Deus fez aí? Deus o quê? Guarda que daqui vem um gancho para domingo. Domingo eu vou falar disso. A gente entra em cena com Deus já abençoando. Eu vou dizer de novo, a gente entra em cena com Deus abençoando. Se a gente não estragar, vai dar certo. Na verdade, o problema é que a gente acorda e começa a estragar tudo. Mas depois da mensagem que você vai ouvir domingo, você vai acordar e vai só continuar a bênção que Deus já liberou. Não vai mais estragar nada. Amém. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Ele fez o quê? Descansou de toda a sua obra de criação. O que é isso, pastor? Põe aí para mim o próximo tópico, por favor. Shemitah. Presta atenção aí. Tá, eu não tinha lido essa? Não, então perdão. Irmãos, o que Pedro e João, eu pensei que eu tinha lido, fizeram para aquele homem, Deus conta comigo e com você hoje para fazer por alguém. Deus tem restauração e liberdade para nós e também através de nós. Você crê nisso? Deus tem para nós e através de nós. Agora pode ir para o próximo, por favor. Shemitah, olha aí o que é. Tempo de descansar. No sétimo Deus descansa. No sétimo ano Deus diz que a terra também precisa descansar. Que seu povo também precisa descansar. Que a sua igreja também precisa. E esse descansar não é que nós vamos cruzar os braços e não fazer nada. Esse descansar é parar de ficar tão aflito com coisas que estão além da nossa capacidade. E aí vai entrar em outra palavra. Põe para mim, segue. Contemplar. Há quanto tempo você não para contemplar a beleza de um dia? Eu viajei semana passada e uma das coisas mais incríveis para mim é ver o pôr do sol. Gente, eu amo o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Não sei se é uma coisa dentro de mim da viração do dia, daquele momento que Deus vem visitar a terra. Mas eu amo o pôr do sol. Se me chamar para ver o sol nascer, o sol se pôr, eu escolho ver o sol se pôr. Aí me julgue. Não, pastor. Então, não, a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas que o começo delas. Então eu estou bíblico. Melhor é o fim do que o começo. Então eu estou na palavra. Deus vinha na viração falar com Adão e Eva. Quem corre do pôr do sol é porque comeu o que não devia. O dia que Adão e Eva correram do pôr do sol, da viração do dia, Deus veio na viração e eles se esconderam. Eu gosto de me apresentar no pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Eu sinto falta do pôr do sol aqui nos nossos dias nebulosos do ABC Paulista. Ô Senhor, abençoa a nossa região aqui. Dá uma sopradinha nas nuvens e deixa a gente ver mais pôr do sol. Mas eu ficava lá assim, ó, babando. A gente ficava parado tirando foto, aí tirava outra, aí tirava outra. Eu amo o pôr do sol. Gravei o vídeo que eu creio que a maioria de vocês viu.
pé do pôr do sol. Contemplar. Você já parou para contemplar a beleza do que Deus fez? E Deus sustenta tudo isso. Gente, se Ele sustenta tudo isso, imagina eu e você e a nossa família. Se Ele não deixa o universo entrar em colapso, imagina que Ele vai deixar a nossa família entrar em colapso. Para de tentar resolver tudo na tua força. Descansa em Deus e contempla a palavra, a presença, o Espírito, a manifestação de Deus. Dedica mais tempo em oração. Deus, eu vim contemplar a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero ser cheio de ti. Se entrega mais em oração. Quem ora contempla a face de Deus. Quem lê a Bíblia contempla a palavra de Deus. E aqui daria uma mensagem só sobre contemplação. Me cobra que um dia eu ministro. Mas o que mais que o Shemitah nos ensina? Shemitah é tempo de descansar, contemplar, o que mais? Confiar, que eu deixei no final, confiar e desfrutar, porque o confiar conecta lá no descansar. Eu descanso porque eu confio, eu desfruto porque eu contemplo. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu descanso porque eu confio. Diga: eu desfruto porque eu contemplo. Como é que eu vou desfrutar de algo que eu nem contemplei, que eu nem sei que existe? Irmão, Deus está chamando a igreja dele para descansar nele, porque confia na palavra dele, confia no amor dele, confia no cuidado dele, confia na graça dele. Deus está chamando a igreja para desfrutar de uma vida. Jesus disse que veio nos trazer vida e vida abundante. Desfrutar dessa vida porque nós paramos para contemplar a sua palavra, a sua face em oração, em jejum, em consagração, a estrutura que Ele mantém, que Ele sustenta. E toda vez que eu contemplo o testemunho de alguém que mudou de vida, eu não tenho inveja, eu não tenho raiva de quem conta um testemunho. Eu contemplo, eu me alegro, e com aquilo eu me preparo para ser o próximo a desfrutar. Quando você contempla o testemunho de alguém, você está se preparando para desfrutar do seu também. Olha que bonito, essa nota aí. Quando você contempla com alegria o testemunho de alguém, você está se preparando para desfrutar também. Quando você contempla com alegria o testemunho de alguém, você está se preparando para desfrutar também. Tudo isso Deus fez no 7º dia. Para quê? Para nos ensinar. Para nos? Era para Israel? Para quem? Toda a humanidade. Você faz parte da humanidade? Então é para você. Para de tentar ter o controle de tudo. Eu já sofri demais querendo ter o controle de tudo. E de vez em quando eu me vejo querendo voltar a ter o controle. Porque ninguém é bom bastante, ninguém zerou a vida. Você é o bonzão e agora? Não, não sou não. A Bíblia diz que a carne e o espírito guerreiam contra si. Hoje à tarde eu estava meditando, e aí Deus falou comigo: nós temos 2 inimigos. Sabe quem são nossos inimigos? Nosso inimigo não é o outro país, não é o governo tal, não é. Sabe quem são nossos inimigos? O diabo, a Bíblia diz que é nosso adversário, inimigo. E quem é o outro? A carne. A Bíblia diz que a carne guerreia contra o espírito, é inimiga do espírito. E na carne, eu não estou falando do dedo, minha mão, pastor, fica me batendo. A nossa natureza carnal. Vaidade, ciúmes, inveja, raiva, ódio, mágoa, descontrole. Qualquer coisa da nossa carne guerreia contra o espírito. E a gente precisa sujeitar tudo a Cristo, a palavra de Deus. Isso é Shemitah. Olha o que Jesus nos ensina, e vamos terminar. Vai Mateus 4, rapidinho, vamos lá. Eu quero só agora, para finalizar, fazer um paralelo entre o que aconteceu com aquele paralítico e com Jesus. Rapidinho, para você sair daqui hoje dizendo: olha, valeu muito a pena, muito. Mateus 4, verso 1 diz assim, ó: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Alguém aqui está enfrentando deserto? Não, que bênção. Nossa, gente, está todo mundo em Canaã. Que incrível. Nosso Deus. Linda, precisa ver outra pessoa pregar 4 que vem, que eu preciso pregar para o pessoal que está no deserto. Que eu quero dar uma sacudida. E aqui alguém prega para manter vocês em Canaã. E glória a Deus, está na Bena. Outra 4 eu venho e prego também. Vamos que vamos. Tem alguém aqui no deserto? Por que vocês voltaram para lá? Gente, há menos de 1 minuto atrás vocês não estavam lá. Oh, povo, difícil.
Ei, deserto não é sinônimo de ausência de Deus. Muitas vezes deserto é sinônimo de uma escola de Deus para maiores níveis de conquista. Foi o Espírito que levou Jesus, não foi o diabo, para ser tentado pelo diabo, mas quem levou foi o Espírito de Deus. Verso 2 vai dizer: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve o quê? Fome. No final desse mês eu vou falar sobre um jejum importante. Nós vamos mudar. Irmão, esse mês, anota o que eu estou te falando, esse mês tua vida muda em nome de Jesus. Não, eu vou dizer de novo, o poder da palavra. Esse mês, a minha e a sua vida muda em nome de Jesus. E muito obrigado por não ter falado amém na primeira, senão eu não teria falado da minha. Eu falei a sua vida muda no primeiro. Aí você não falou amém, falou, não pastor, a sua também. Então vamos lá. Esse mês, a minha e a sua vida muda em nome de Jesus. E através de nós, da nossa família e de mais gente. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de quem, gente? De Deus. Olha que incrível isso aqui. Aí Jesus ainda vai dizer, ó, então o diabo levou para onde que o diabo levou? A cidade santa. Presta atenção nisso. Até o ponto mais alto do templo, que é o pináculo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo usa até a Bíblia para tentar tapear a gente. Aí diz o verso 8, em seguida o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás. Disse quem? Jesus. Com o diabo não tem conversa, irmão, não tem conversa. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo fez o quê? O mesmo que vai acontecer com a gente. Então o diabo fez o quê? Foi embora, e os anjos vieram e serviram Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Toda transição, toda o quê? Final do mês eu vou falar mais disso. Final do mês, grava o que eu estou te dizendo, no último domingo. Toda transição tem um ataque. Toda transição tem um. Hoje é transição, final do mês tem outra transição. Ataque. Que transição que está acontecendo aqui? Alguém sabe? O ministério de Jesus está sendo ativado depois do jejum, ok? Mas qual que é a transição? O que é transição, gente? Pensa na corrida de bastão. Transição é um passar o bastão para o outro? É ou não é? E que transição que está acontecendo? João Batista está indo embora. E Jesus vai assumir o protagonismo. Até então todo mundo sabe, João Batista, João o Batista. Batista não é sobrenome, é o apelido, né, irmãs? João Batista é chamado de Batista porque ele batiza as pessoas lá no deserto, e ele prega: arrependei-vos. E o povo vai e ouve. Mas João Batista vai ser morto, e Jesus vai entrar em cena. O ministério de Jesus vai aflorar agora. Chegou o seu momento. E nessa transição, quem vem atacar Jesus? O diabo. Irmão, para de murmurar por causa de ataques. Talvez você esteja na maior transição da tua vida. Você está prestes a entrar na porta do templo chamada Formosa. Você está prestes a mudar uma chave na tua vida. Você está prestes a virar um tempo, virar um ciclo na tua vida, e viver experiências com Deus que você jamais viveu, e testemunhos gloriosos. O diabo vem. E quais são as coisas que o diabo tenta Jesus? As coisas do Shemitah. Como assim, pastor? Shemitah, lembra que a gente acabou de falar sobre descansar em Deus, sobre confiar em Deus, sobre contemplar e também desfrutar? Tudo isso fala de estruturas da nossa vida, vida espiritual, vida financeira e estrutura de governo, dentre outras. Jesus é tentado em tudo isso. Pedra em pão é o que? Provisão. O diabo vem tentar Jesus quanto à provisão. O que mais? Pináculo do templo, parte mais alta. Se lança daqui,
Jesus diz: eu não vou tentar Deus. Espiritualidade. Eu não vou desonrar o meu Deus. E o terceiro, mostra os reinos da terra. É estrutura de governo. Olha, eu te dou tudo isso se você me adorar aqui. Jesus diz: não, só adoro a Deus. O governo de tudo é de Deus. O governo de tudo é de Deus. E nós vamos declarar que o governo do Brasil é de Deus. O governo do Brasil não é de João, de Maria, não é de quem acha, não é de bandido, não é de corrupto, nem não é de alguém que se acha melhor que ninguém. O Brasil não é um país de senhora, ou de ídolos, ou de poderosos. O Brasil é do Senhor Jesus, e a igreja precisa abrir a boca e declarar isso e profetizar isso, porque o inferno está declarando que o Brasil é dele. Muitos trabalhos foram feitos para arruinar a nossa nação, muita coisa, muita sujeira, muita imoralidade, corrupção, mas a igreja está se levantando e pedindo perdão, e se arrependendo, e clamando, e santificando, e clamando, reivindicando: Senhor, governa a nossa nação. Queremos uma estrutura de governo onde Jesus reina. Pastor, e o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, além de ter a ver com o Shemitah, os níveis de ataque do Shemitah? Volta lá só em Atos 3:8, que é o suficiente, que a gente vai orar. Atos 3:8, para a gente poder orar. Vamos lá. De um salto, ele se levantou. Atos 3, verso 8. De um salto ele se levantou e começou a fazer o quê? Andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, fez o quê? Entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa, e ficaram como, igreja? Perplexos. Presta atenção. O que o mendigo queria mesmo? Dinheiro, uma esmola. Mas Pedro e João dão uma mudança de ciclo, uma mudança de vida. E nas mesmas estruturas nas quais Jesus foi tentado e se posicionou honrando a Deus, e que são estruturas do Shemitah, espiritualidade, governo e finanças, esse homem, quando se levantou, se posicionou em honra a Deus, na espiritualidade. Por quê? Qual foi o primeiro lugar que ele entrou mesmo? Onde, gente? Põe aí para mim, por favor, vai, senão eu vou dar os spoilers aqui, não vou nem usar o paralítico recebe a cura. A primeira coisa que ele faz, vai para a balada, vai para o churrasco com os amigos, vai para o shopping em casa amigas, viagem dos sonhos, vai para as redes sociais postar hashtag curado, perninha nova. O que ele faz? Põe aí para mim, pode passar por favor, Ana. Entra no... Tem gente correndo do templo. Tem gente que depois que entrou no online ficou aleijado por presencial. Ah, perdão falar, e se não quiser perdoar também, estou para pregar a verdade. Tem gente que quando queria casar, quando queria um emprego, quando queria cura, quarta-feira era de lei. Depois que as coisas deram certo, mas cuidado, há caminhos que para o homem parecem bons, seu fim às vezes é morte. Que isso, pastor? Uma ameaça? Não, um alerta, irmãos. Nós não sabemos qual é a próxima batalha, qual é a próxima guerra, mas Deus sabe, e Deus sempre antecipa, sempre vai nos dar a palavra certa, para que a gente não caia numa cilada. A gente arruma tempo para aquilo que é importante. Sinceramente, a gente arruma tempo para aquilo que é importante. Eu vejo isso quando eu vou em festa de aniversário. Quanta gente que não tem tempo para vir numa quarta, mas tem tempo para estar em todas as festas, porque é importante. E eu não estou dizendo que não seja importante ir na festa. Ontem eu brinquei com a turma dentro do meu escritório. Estava falando sobre jejum, ainda bem que eles não pegaram na hora. Falei, eles vão pegar, não. Falei, eu vou fazer um jejum no final do mês, sim. Aí daqui a pouco eu falei, tem uma irmã que participou de um desafio lá para ganhar um celular, sobre emagrecer, não sei o que, que vende shake e tal, não vou fazer propaganda que não estão me pagando. E não ganhou, mas emagreceu e tudo. E aí vai ter uma agora concorrendo um carro. Aí eu comecei a perguntar, quantos dias você ficava em jejum por um carro? Um falou 2 dias, outro 3. Falei, caramba, tá feia a coisa. 5 dias, 2 dias, 20 minutos.
Teve um que falou assim: eu ficava sem comer até ganhar o carro. Quem anda no carro que eu ando sabe do que eu estou falando. Infinito. Eu esperei todos falarem. Quando todos falaram, eu falei assim: pois é, final do mês eu vou fazer um jejum de 10 ou 12 dias. Quantos vocês vão fazer? Porque para o carro vocês entregam 2, 3 e 5 e para Jesus. Né, Rafa? Eu gostei da expressão da Rafa, porque foi a minha. Ninguém é obrigado a nada, irmão, fica à vontade. Pastor nem envolvido no culto final do mês, fica tranquilo, irmão, cada um sabe da sua vida. Mas, irmãos, está na hora da gente dizer quem é o Deus da nossa vida de verdade. Shemitah isso, vamos voltar para o primeiro amor. A primeira coisa que eu vou fazer com cada conquista da minha vida é adorar o Deus que tem me sustentado até aqui. O Deus que não me abandonou quando eu era um coxo. O Deus que não me rejeitou quando eu era um paralítico. É o Deus que vai receber minha adoração quando eu puder pular. Quando eu não podia pular, eu só tinha que me carregar. Deus me amava. Agora que eu posso pular, eu vou pular no colo desse Deus que me ama. Shemitah. Fala disso. Espiritualidade restaurada. Esse é um período de restauração espiritual para a igreja. Restaure, peça perdão. Hoje é dia de perdão aqui. A segunda coisa, põe para mim. Eu não vou nem ficar lendo, senão. Saltando e louvando a Deus, ele adora, está feliz. Agora ele faz o quê? É alguém que anda por ele? Antes ele era carregado. Aí ele queria passar pelo lado de cá. O pessoal fala: não, vamos passar por aqui. Eu queria ir pelo lado de lá. Fica quieto. Nós estamos te carregando. Agora ele governa. Agora eles governam. Tem gente que não entendeu, mas vai pegar. Só a última, hein? Só mais uma. Agora nós governamos debaixo do governo de Deus. Não sou mais escravizado do pecado, do medo, da angústia, da ansiedade, da raiva, de qualquer coisa. Agora governamos. Governamos nossas emoções, nossas finanças, nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Ah, quando eu vejo já pequei. Não, você vai governar. Vai comer mais do que devia. Vai gastar mais do que devia. Não vai... Né, Lina? Não vai falar. Porque tem gente que governa tanta coisa, mas não governa a língua. E Tiago vai dizer que se alguém não governa a própria língua, não governa mais nada. Eu vou governar minha língua. Governo. Ele governa seu caminho, suas pernas, sua saúde, suas escolhas. Agora o propósito dele está revelado. Assim que curado eu entro no templo. E o terceiro e último, para finalizar, põe aí para mim. Para entrar no templo precisava ter? Quem lembra? Ninguém comparecerá perante o Senhor de mãos. Ele já tinha recebido algumas esmolas naquele dia. Ele tinha oferta. O que ele não tinha era saúde para entrar. Agora ele tem saúde e também tem oferta. Agora a vida financeira dele não é de um mendigo. Agora a vida financeira dele é de um homem livre. Eu estou aqui para profetizar que a nossa vida financeira não é mais de mendigos. A nossa vida financeira é de homens e mulheres livres em Cristo Jesus. E essa liberdade não diz respeito só sobre a prosperidade que vem, mas a prosperidade que vai. Eu sou livre para ser fiel, para honrar a Deus, para semear na vida do meu próximo, para fazer tudo o que Deus me colocar para fazer para a glória dele. E finalizo, põe o último aí para mim, por favor. Não, esse foi o último, né? A vida financeira dele glorificava a Deus. Irmãos, eu creio que nós precisamos entender que aquele homem, tudo que nós precisamos fazer no Shemitah, aquele homem fez naquele dia. Ele não saiu correndo para viver uma vida lá fora. Ele se voltou diretamente para Deus. Ele entrou para uma vida espiritual. Ele entrou porque ele escolheu governo. Ele entrou sabendo que lá dentro ele teria que honrar. Deus está nos levantando nesse nível de liberdade para a glória dele.